Hoje eu vou falar sobre o tema, o capítulo 87, né, do Vinho de Luz, que é o livro que a gente aqui do centro faz as palestras. E o tema 87, o título dele é Olhai. E aí ele já começa com uma passagem que é Olhai, vigiai e orai, tão famosa. Porque não sabeis quando chegará o tempo. E quem aqui está falando que quem disse isso foi Jesus, né? Quando eu lia sobre esse chegar ao tempo, eu pensava, que tempo é esse? Tempo. Que tempo. E aí eu fui pegar, né, os outros versículos da passagem para tentar entender melhor que tempo é esse. E aí essa é a 33, de Marcos 13, 33. Aí a próxima, 34, é como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Daí eu fiquei pensando que esse tempo talvez seja o tempo de quando tivermos que prestar contas, né? Porque sempre vamos ter que prestar contas sobre o que a gente faz, principalmente sobre o que a gente faz, mas também sobre o que a gente pensa. Por isso é o olhar e vigiar e orai. O orai pelo auxílio para a gente conseguir se manter, né, em equilíbrio. E o olhar e vigiar é para a gente conseguir ter pensamentos melhores, mais adequados, vamos dizer assim. Porque não se trata de... Porque, na verdade, se trata, né? Sempre se trata de bem e mal, mas não é no sentido de bem ser uma coisa boa e o mal ser só uma coisa ruim. A minha interpretação de bem e mal, que eu até falei na última palestra que eu falei sobre, fala aqui no Livro dos Espíritos, para mim o bem e o mal, no nosso entendimento, para a gente hoje em dia, no nosso estágio evolutivo como espírito, seria o bem como conhecimento e o mal como a falta desse conhecimento, né? E aí, nessa questão do tempo, né, ele continua: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. E aí o texto continua. Eu até eu li o texto, eu pensei assim, gente, o que será que eu posso contribuir? Eu acho que é por isso que eu tava tão nervoso, agora já tá passando. Mas é porque eu li o texto, ele parece que é tão amarradinho, ele se fecha, parece que não tem o que acrescentar, né? Claro que sempre dá para a gente acrescentar alguma coisa, mas ele é muito amarradinho. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem medir-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. Bom, a minha interpretação dessa parte, né, fica muito... Assim, eu busquei referências em várias coisas, porque eu estava lendo um livro da coleção do André Luiz, que é da mesma coleção do Nosso Lar. Tanto que eu também tenho referências de algumas coisas que eu vou falar no Nosso Lar, que eu assisti os filmes recentemente. Eu nunca li os livros, mas agora eu tenho vontade de pegar para ler.
o livro do Nosso Lar específico, mas o que eu estava lendo é o Sexo e Destino. É o 12º livro dessa coleção. E lá tem uma parte que, quando eu estava lendo, eu fiquei muito assim... me chamou muita atenção para o dia que eu fosse vir fazer essa palestra aqui. Que aí, no livro, a história do livro, ele conta a história de uma família do Rio de Janeiro que tem as implicações que envolve a parte carnal, né, sexual dos seres humanos, o que isso influencia na vida das pessoas em relação aos trabalhos que estão sendo propostos, porque lá no livro o André Luiz fala que tem um setor lá no Nosso Lar que trata justamente disso, e tem famílias e pessoas que reencarnam a trabalho desse instituto. Agora eu esqueci o nome do instituto, tem um nome específico, e aí eles reencarnam através desse instituto para resolver as pendências deles, desses espíritos em si. Geralmente eles vêm em núcleos familiares, tanto que não vou dar spoiler do livro, né? Mas aí tem essa parte que fala lá, que é o espírito superior, que ele dá auxílio às pessoas que estão fazendo o trabalho com as famílias, né, com os espíritos. Ele fala assim: creia ou não na imortalidade, qualquer pessoa é alma eterna. Por isso, independentemente da própria vontade, as leis da criação marcam no caminho de todo espírito os bens ou os males que pratique, devolvendo frutos na base da sementeira, efetuando-se o aperfeiçoamento moral de etapa em etapa e compreendendo-se a existência física por aprendizado da alma, entretecido de acertos e desacertos, com raras exceções, a individualidade em qualquer plano da vida é apreciada e sustentada acima de tudo pelo rendimento de utilidade com que se caracterize no bem comum. Então, ficou muito assim, essa questão do... Mesmo as pessoas que não acreditam, né, no espiritismo ou na vida após a morte, em reencarnação, que seja, elas também estão inscritas nas leis da natureza, né, que regem todo o universo. Não é só a questão do plano espiritual, mas é todo o universo que a gente conhece, porque o universo que a gente conhece é o universo físico. Eu até vi um vídeo de um físico falando que parece que 95% do universo é a matéria escura que eles falam, que a ciência não sabe o que é. Eu imagino que possa ser o lado do plano espiritual, né? Eu tenho essa teoria que o que a gente não sabe, porque a gente desconhece, que a gente, enquanto espírito encarnado, a gente só tem acesso aos sentidos da matéria. Agora, desencarnado, você vê por todos os relatos, todos os livros, tudo que fala da grandeza que são as coisas, né? Tanto que até no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala das escalas, não é escala, né, mas é das evoluções dos mundos habitados. E eu até li também para ver se cabia colocar aqui, mas lá fala que, por exemplo, os sóis são os locais de reunião dos espíritos superiores, porque lá eles conseguem irradiar mais as energias positivas para chegar onde eles precisam que elas cheguem. Então, né, até nisso, nessa questão da irradiação, que o Arnaldo fala muito da questão do pensamento, né? O nosso pensamento, ele é uma onda eletromagnética. Então, quando a gente aciona um pensamento, ou ele passa na nossa cabeça, é porque a gente acha que às vezes o pensamento só aparece, só passa, né? Só aparece na nossa cabeça, mas é a gente que está acionando um pensamento. Ele vai irradiar como se fosse um controle remoto,
O Arnaldo sempre fala isso. Quando você aciona um botão do controle remoto, aquela onda daquele botão chega até o receptor, e o pensamento é a mesma coisa. Quando a gente aciona um pensamento, ele vai irradiar aquela energia e ela vai se conectar com todos os receptores que tiver naquela mesma sintonia. Então vem a questão do vigiai, é daí que vem a questão da gente ter pensamentos mais adequados para a gente se conectar com coisas que vão nos ajudar de uma forma mais adequada, né, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente está se propondo. Tanto que eu vi até uma vez um vídeo na internet de uma moça, ela fala toda uma coisa em relação a pensamento e tal, só que no final ela fala, o universo ele é mental, porque tá tudo dentro da nossa mente. E aí ontem eu estava refletindo sobre que quando a gente é um espírito desencarnado, a ferramenta de trabalho que a gente tem é o pensamento, porque aí você não dispõe do seu corpo denso, né, para você fazer o movimento. E até na semana passada mesmo o Arnaldo falou sobre o nosso corpo, ele é uma máquina que gera movimento. Quando você não tem ela, você lança a mão da ferramenta do pensamento. Então é tudo através do pensamento, tudo através dessas ondas eletromagnéticas que é o nosso pensamento, que até para ele acontecer tem que ter uma corrente elétrica dentro do cérebro, que é uma energia, uma forma de energia, né? Eu até fiz uma anotação sobre isso, que está aqui, que fala sobre essa questão da nossa evolução, né, como espírito. Eu não sei se está anotado aqui. Se é isso que está anotado. Essa é uma frase do Spinoza, que fala assim, o objetivo da existência é a emancipação ética, né? Educarmos-nos, completar a pessoa que seremos, aprimorar nossa análise dos fatos, julgamento e a qualidade do plano de ação baseado em valores universais. E isso faz muito sentido com o que a gente estuda nesse curso do Arnaldo toda terça, que ele fala sobre as faculdades do espírito, né? A gente tem diversas faculdades que vão sendo desenvolvidas através do nosso trabalho como pessoa, uns com os outros. E uma das principais, né, que pelo menos que eu acredito que seja uma das principais, é a inteligência. E só desenvolvendo a inteligência a gente consegue fazer a análise crítica da moral, né? Porque essa emancipação ética é fazer a análise crítica real da moral que a gente precisa evoluir, né? Essa parte dessa sintonia do pensamento fica muito... Não sei se alguém aqui já assistiu ou leu O Nosso Lar. No filme fica mais claro porque é uma imagem, então é mais fácil de você fazer a verificação. Mas lá tem vezes quando o André Luiz está desencarnado, ele está lá fazendo o trabalho dele no plano espiritual, que acontece alguma situação onde ele entra em desequilíbrio emocional. Por exemplo, isso é mais do começo, então não seria um spoiler, mas quando ele está desencarnado, ele quer visitar a família dele. Ele vai visitar e ver como que está a família dele, ele fica com raiva. No momento que ele fica com raiva, ele se conecta com as energias do umbral. Então ele é transportado para lá e ele fica um tempo lá até ele conseguir se restabelecer e voltar no equilíbrio dele, né? Vamos dizer assim.
porque lá quando ele desencarna, ele fica alguns anos, né, no umbral até ele conseguir, até ele ter a ciência de que ele quer ajuda, né, e pedir pela ajuda e ser ajudado para ele ir para o nosso lar. E no segundo filme também tem isso com um outro espírito que trabalha junto com ele, que tem num momento também de uma crise de raiva, ele se conecta também com eu já ouvi em algum lugar falando energias umbralinas, né? E aí ele é transportado para lá mesmo, e pela questão do pensamento, né? Porque como espírito, você está pensando, você conectou o seu pensamento com aquele tipo de vibração de onda. Então é para onde você vai, aonde você tem acesso, aonde você consegue ter contato. E nesse segundo filme também mostra que até quem está em padrões vibratórios de pensamento diferentes, eles não conseguem ter acesso a alguns lugares por conta disso. Porque não é que a pessoa não quer, às vezes ela até quer, mas ela não consegue, porque ela ainda não tem condições de chegar até lá. Então não é sobre você estar proibido, né, de ter acesso a algum lugar. É sim sobre você ainda não se adequou à energia ou à sintonia daquele lugar que você quer chegar. E vou dar continuidade no texto. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável, a perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Nessa parte, eu fiz uma anotação em relação às questões de realmente que eu até falei que li das escalas dos mundos lá, né? E o mundo que a gente, enquanto ser humano aqui na Terra, o mundo que a gente habita é um mundo classificado como um mundo de provas e expiação. E tem uma colocação que fala o que seria um mundo de provas e expiação, né? Porque a gente fala muito disso e às vezes a gente fica pensando que é um lugar onde a gente vai vir para pagar nossos pecados, né? Porque é o que parece. A gente sempre leva para esse lado de como se a gente estivesse contraindo dívidas, como se a gente tivesse que pagar alguma coisa para alguém, como se a gente só... Tudo está relacionado a pecado, né? Isso até não é uma crença que vem do espiritismo, porque ele não trata muito sobre pecado, é sobre... mas se for ficar falando de dívida, vai levar para essa coisa do pecado, né? Aí vai para as leis naturais, ação e reação. Você teve uma ação inadequada, você vai ter uma reação oposta igual, então inadequada, ou vice-versa. Então não é sobre bem e mal nesse sentido, né? É sobre ação e reação, leis da física real. Porque as leis naturais, elas estão sentadas nas leis da física, que são as que a gente conhece, né, as leis da física, e as leis divinas, as leis do plano espiritual, que é a base, são elas que dão origem, né, às leis da física. Então, o nosso mundo, né, de provas e expiações, eles são os mundos nos quais o mal ainda predomina sobre o bem. Mas aí na interpretação que eu fiz de mal e bem, é que a gente ainda não tem esse conhecimento das leis naturais como a gente deveria. Então a predominância da ignorância nesse sentido, porque a gente comete o mal
por ignorância, porque se a gente conhecesse a lei, conhecesse aquela atitude que eu vou ter vai me trazer uma coisa proporcional, eu não cometeria. A gente até sabe que isso acontece, mas de fato a gente ainda está no caminho, vamos dizer assim. É a classificação que a Terra recebe, né? Seus habitantes já viveram certo progresso, porém ainda carregam numerosos vícios de imperfeição moral. E por isso que Deus nos permitiu habitar esse mundo, para expiar nossos erros por meio de um trabalho penoso e das misérias da vida. No entanto, nem todos os espíritos que estão na Terra estão em expiação. Há alguns mais inferiores que estão aqui para aprender no contato com espíritos mais avançados. São, por exemplo, as raças indígenas da Terra. A diferença entre provas e expiações é que provas são obstáculos, testes, que impulsionam o espírito para outro estágio da evolução. Elas existem até nos mundos superiores, já que são desafios para o progresso dos espíritos. Já expiações são resultados de faltas que foram cometidas pelo espírito em vidas anteriores. Elas são impostas pelo uso errado do livre-arbítrio. Isso me chamou a atenção, essa questão das expiações ser vamos dizer assim, o mediador, né, do livre-arbítrio, porque eu sempre fiquei confuso quando se tratava do livre-arbítrio, porque sempre fala, você tem o livre-arbítrio, você pode escolher fazer ou não fazer alguma coisa, e eu sempre fiquei pensando, ué, gente, então o livre-arbítrio, ele é vamos dizer assim, o superior de tudo, você lançou mão do livre-arbítrio e tá tudo certo. Não, mas foi aqui que eu fui saber, né, que o livre-arbítrio ele tem esse mediador, né? Não é assim, você pode ter o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio também é uma faculdade do espírito, então ele também vai ser desenvolvido. Então, consequentemente, se eu não tenho ele bem desenvolvido, eu muito provavelmente vou usar dele de forma errada, né? Mesmo achando que estou utilizando de forma certa. E aí isso tem consequências, né? É aí que vem as expiações, que são as consequências do mau uso do livre-arbítrio. Olhai, voltando, né, no texto, olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum, ele permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Em se tratando de relações afetivas, né, não no sentido romântico do negócio, mas nas relações do dia a dia que a gente troca, né, uns com os outros. Eu fiquei pensando em relação às paixões, né, que o termo paixões não é só para aquela paixão quando você se apaixona por alguém, né, é todo sentimento que ele gera alguma atitude, exato. Ele faz você fazer alguma coisa. E a gente... Fazer bolo, por exemplo. Sim. É uma paixão. Com certeza. É que te move e você melhora. Exato. Nem melhor, mas também pior, porque existe também o mau uso da paixão, porque a paixão, ela é o sentimento sem a análise crítica, é só o sentimento por si só, ele é mais primitivo, animalesco, é o nosso lado ainda em desenvolvimento, porque como a gente ainda é um espírito que
depende do corpo físico denso, então a gente ainda está à mercê das nossas paixões. Tanto que a gente, por exemplo, às vezes você está num ambiente que entra uma pessoa e você fala, ih, não fica a cara daquela pessoa. Ou o jeito da pessoa se portar, como ela fala com as outras pessoas, te gera um sentimento ruim quando ela está fazendo alguma coisa ruim para outras pessoas, ou vice-versa, porque tem o lado bom também, quando você sente do outro coisas boas, que são coisas que você não está fazendo análise crítica, aquilo está te atingindo, aquele sentimento que é o padrão vibratório daquele sentimento, está te atingindo. E aquilo desperta coisas em você. E nessa questão das paixões em si, aí eu recorri aqui ao Livro dos Espíritos, que eu fui ler da pergunta 907 até a 912. Que fala sobre as paixões, né? E aí o Kardec ele pergunta, né? O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? E aí os espíritos respondem para ele, não, a paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós mesmos ou para os outros. Aí tem uma colocação a mais nessa pergunta que fala assim: toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Sim, às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Aí o espírito que é quem tem mais, quem dá voz, né, a pleiade dos espíritos é o espírito da verdade, né? Ele coloca assim: como são poucos os que se esforçam entre vós. Eu até falei isso para a Val hoje, que até coloca aqui. O homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? Se pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porque essa é a missão deles. Não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem: quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitas que assim não seja. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz, em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las, para ele, é um triunfo do espírito sobre a matéria. E aí a última pergunta desse tema, né, qual é o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Como que é difícil, né? Fiscalizai as circunstâncias observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma.
Na casa sentimental reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detendo-vos na apreciação do dia, seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. E o texto ele finaliza com olhai, refleti e ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Que aí o proveito é essa questão da análise crítica, né, que a gente precisa fazer em relação a tudo que nos cerca, tudo que nos atinge, porque tem muita coisa que a gente não tem controle, né, em relação a se falando de sentimentos, porque como a gente ainda é muito dominado pelo que a gente sente, muitas vezes a gente tem atitudes baseadas naquilo que a gente está sentindo, né, a gente só vai e faz, você não pensa para fazer. Você fez, aí depois você para pensar, porque aí o calor do momento amenizou, é aí que você faz a análise crítica. A gente tinha que inverter esse processo para a gente começar a ter relações mais significativas, ter mais acolhimento, né, uns com os outros, porque muitas vezes a gente só está ali dominado pelo sentimento mesmo, né? Tem uma questão aqui que eu até tinha lido, do livro dos Espíritos mesmo, mas que eu fiz a anotação do curso, mas ele está solto aqui, eu não sei do que é, de qual pergunta. A pergunta está aqui, né, questão 872. Mas é que ele fala um pouco dessa questão da mente mesmo, né, de como que a gente, enquanto encarnado, a gente não, parece que é como se a gente perdesse o controle da nossa mente, que na verdade é a gente, de fato, que a gente é a mente da gente. Só que tem situações que parece que você não é você que está no controle, né? Parece que você está agindo no automático. Você está reagindo só. Você está agindo. E só reagindo. E isso é o uso inadequado da paixão, né? Que é as más paixões que a gente fala. Que você não fez a análise crítica que o texto propõe para a gente, desse olhar e vigiar, e que isso é muito, muito falado no Espiritismo, e assim, a gente não lança mão, né, desse recurso o quanto a gente deveria, porque a gente vive muito no automático. Eu vejo hoje em dia que tem muita coisa que a gente só deixa no automático por conta de obrigações, de tempo. Eu preciso trabalhar, claro, né? Preciso ganhar dinheiro, preciso comer, preciso ter moradia, preciso cuidar da minha família. E aí a gente vai só no automático e só reagindo. E só que hoje em dia a gente fala muito se fala muito, né, das questões psicológicas por conta disso. Porque as pessoas, a gente está vivendo numa sociedade onde a gente é exigido como se a gente fosse máquina, né, para produzir mais e mais, e a gente esquece do nosso lado humano, do nosso lado frágil. A gente acha que a gente tem que ser forte o tempo inteiro e que não pode demonstrar fragilidade, que você não pode fraquejar, como se isso fosse alguma coisa negativa, e é muito pelo contrário, porque o que nos torna humanos é o que nos dá força, que é essa questão da gente pedir ajuda, da gente se ajudar, da gente saber que a gente não consegue tudo e nem deveria, porque somos tantos, a gente tem que viver em conexão, né? Conexão uns com os outros,
para as coisas funcionarem direito. É igual qualquer mecanismo, né? Fazendo a analogia das máquinas, se for para levar para esse lado, uma máquina, se você tira uma engrenagem que seja, ela já não vai funcionar certo mais. Então, a gente está tudo conectado, nós estamos todos conectados. Isso até você pode pensar no lado místico do negócio, quem pensa nisso, no lado espiritual, que a gente realmente está conectado, e na física, se você quiser, se a pessoa for mais cética e acreditar mais no científico e físico, na física quântica fala que está tudo conectado. Tem até, eu vi uma vez na internet, quando eu estava estudando sobre essas conexões da física mesmo, algumas das leis da física, para fazer as associações com as leis naturais. E aí tem uma coisa que nem a física quântica explica, que tem uma reação que ela é instantânea, independente do lugar que seja, porque geralmente, por exemplo, os satélites que estão fora da Terra, para se comunicar, eles mandam ondas de rádio. Ela leva um tempo até chegar, então tem aquele intervalo até a onda ir e voltar. E tem uma conexão que na física quântica fala que ela é instantânea em qualquer lugar do universo. O negócio é instantâneo, acontece instantaneamente. Então, mas eu não sei falar o que é, né? Nem a física quântica entende isso ainda, né? Porque tem muita coisa que a gente não entende ainda como ser humano aqui encarnado, mas tá tudo lá no plano espiritual, nos espíritos superiores, no universo em si, em Deus, que foi quem criou tudo isso. O negócio funciona. Aqui é como se fosse uma escola, né? Que fala, e principalmente a gente aqui, que estamos no mundo de provas e expiações, aqui a gente está fazendo a prova, lá desencarnado a gente está estudando, aprendendo, assistindo as coisas para aprender mesmo, e aqui a gente tem que pôr a prova, tanto que no planejamento reencarnatório que a gente faz está isso, ó, às vezes não sei se funciona com essa clareza, né, mas se fala sobre esse planejamento, que provavelmente a gente tem a ciência do que a gente quer aprender ou o que falta nos aprender, e a gente coloca naquela, vou ir para aprender a ser mais paciente. Só que aí, né, como a natureza tem que ser justa, ela vai te trazer situações para você exercitar a sua paciência. Você tem que aprender a ser paciente. Porque senão, se fosse só assim, eu preciso ser de tal forma, eu quero ser uma pessoa boa, mas para você ser uma pessoa boa, você tem que aprender a ser uma pessoa boa. Você não vai simplesmente ser uma pessoa boa, até porque a natureza não dá saltos, é uma coisa pautada na outra. Então você aprende uma coisa da base e aí você vai. A evolução nossa é nisso, igual a Geni falou na abertura, que é uma escadinha. Você aprende um pouquinho em cada reencarnação até você conseguir a completude. E aí, por exemplo, nessa daqui aprendi que não tenho mais que xingar no trânsito. Eu já aprendi uma coisa. Na próxima eu já não tenho que preocupar com isso, eu já sei lidar com isso. Assim serve para os nossos problemas também. Quando você aprende a resolver determinada situação ou a lidar com determinada situação que te aflige emocionalmente, que dentro da psicologia se usa o termo da ressignificação. Quando você ressignifica aquilo, um trauma que seja que você teve, você trabalhou aquele trauma e você mudou a sua forma de ver aquilo. A todas as situações que tiverem algo
que te lembre aquilo, você vai saber lidar, porque você aprendeu a lidar com aquilo, você fez o trabalho de aprender a lidar com aquele problema. Então, quando você tiver algum outro problema similar, já não vai ser mais um problema. Você não vai ver como um problema, porque você sabe lidar, você sabe resolver aquilo. E, bom, eu não tenho algo para finalizar de fato, mas porque o tema é mais sobre essa questão do vigiar, né, nossos pensamentos, da gente lançar a mão da oração, que aqui no texto fala que quando a gente precisa, os espíritos que estão trabalhando junto com a gente enquanto desencarnado, esse é o trabalho que eles também estão exercendo para a evolução dele, mas a gente tem auxílio, a gente não está sozinho, né? A gente está conectado com a gente encarnado e com os nossos amigos desencarnados, que às vezes a gente não, estando encarnado, a gente não tem tanta clareza deles, né? Mas eles estão aqui ajudando a gente. Então, o olhar e vigiar e orar se trata disso, né? Da gente aprender a lidar melhor com os nossos sentimentos, com as nossas paixões, para produzir ondas vibratórias através do nosso pensamento de coisas que a gente almeja, que a gente quer da nossa evolução, para a gente se conectar com essas coisas e, a partir daí, ir evoluindo cada vez mais pro bem, né? Porque existe a dualidade do bem e o mal, mas nesse sentido de conhecimento e não conhecimento. À medida que a gente vai conhecendo, parece que as coisas que a gente vai aprendendo, parece que as coisas vão ficando mais difíceis. Por quê? Porque você sabe como que funciona, ou você tem ideia de como tem que funcionar. E aí é mais difícil mesmo, porque você colocar em prática isso, tem todo um desprendimento energético que você tem que fazer, tanto mental quanto físico, né? Para a gente colocar isso em prática. Então, era isso que eu vim trazer a respeito desse tema 87, olhai. Obrigado, gente.